dia aí no ano, hoje nós vamos entrar num novo capítulo, o Brasil da atualidade, né? Capítulo 7 do livro de vocês. Porém, nós ainda não encerramos o assunto ditadura, né? Regime militar, ditadura civil-militar, ou seja, o período em que os militares ocuparam o poder e nós tivemos aí 2 décadas de regime militar, né? Então vamos lá. O que significa o Brasil da atualidade, né? Quando a gente começa a falar de atualidade, parece que estamos falando dos nossos dias, de 2020. Mas não, esse Brasil da atualidade aqui que vocês estão estudando vai abordar o período de redemocratização até a atualidade, até os dias de hoje. E o Brasil ele vai passar por muitas transformações durante esse período. Então, vários direitos foram garantidos com a aprovação da Constituição de 88, que nós vamos falar mais para frente. Entretanto, ainda temos um longo caminho de luta para que esses direitos sejam garantidos na prática para todos. Então, vocês têm a imagem aí, né, no livro de vocês, está aqui nesse slide, nesse vídeo também, nessa videoaula, mostrando assim várias manifestações, né, de vários grupos nas ruas, né, cada um defendendo ali, lutando e manifestando, né, lutando pelos seus direitos, manifestando as suas ideias. Só que nós ainda estávamos no governo militar, né, na reta final do governo militar. Por que isso foi permitido, então, se os militares não permitiam que a oposição fosse às ruas? Nós vamos ver isso agora. Vamos trabalhar esse tema, né? E eu espero que vocês acompanhem a aula. Qualquer dúvida é só chamar. Aí, avançando um pouquinho o livrinho, logo na página seguinte, nós temos o fim do regime militar, né? Aí nós temos a palavra anistia, né? E o que vem a ser anistia? O que significa anistia? Ato do governo que declara impuníveis delitos praticados por motivos políticos ou penais, anulando condenações e suspendendo penas. Então, nós temos que entender o seguinte: tinha o grupo de oposição ao regime militar, e esse grupo essa oposição, ela foi perseguida, ela foi torturada, foi exilada. Então, eram pessoas que lutavam por uma democracia no Brasil, né, para o fim do regime militar e uma democracia, porém, eles pagaram preços altíssimos. Eu vou falar um pouco sobre isso com vocês numa outra aula sobre o período de torturas, né, e nós vamos ver aí alguns depoimentos, né, reais, né, não fictícios, porque isso é história, isso aconteceu. E aí a lei da anistia, ela vai vir justamente aqui nesse período. Nós ainda estamos em 1978, por isso que eu coloquei interrogação. Ainda estamos em 1978? Sim. E o presidente em vigor era o Geisel, né? E aí os atos institucionais durante esse mandato aqui no finalzinho foram revogados, ou seja, eles vão ser suspensos, vão ser anulados, não vai existir mais os atos institucionais. Todas as vezes que vocês escutarem aí, o ato significa ato institucional. E aí o AI-5, inclusive o AI-5, que foi o mais pesado deles, né, que tirou todos os direitos dos brasileiros, ele vai ser também revogado, não vai existir mais. E nós vamos ter uma possível abertura política maior no governo de Geisel, que é esse presidente aqui da foto. Agora vamos ver aqui o que estava acontecendo, né? Porém, o general Geisel, ele vai propor no seu governo, finalzinho, ali na reta final, o pacote de abril. Tá, beleza. Professor, aqui ele está falando de uma abertura política, né? Está dando a entender o seguinte: permitindo o início da abertura política.
Só que ele adotava, né, o Geisel adotava medidas, né, contraditórias, porque no seu governo o Congresso era fechado, ou seja, né, foi fechado temporariamente. Aí vai vir esse pacote de abril. O que foi esse pacote de abril? Foi um conjunto de medidas que manteve a eleição indireta. O povo não estava votando ainda, então ele lança esse pacote de abril para poder restringir ali quem ele vai indicar ou quem pode ser indicado que ele, né, que o governo, esses militares vão aceitar. E aí o pacote de abril, esse conjunto de medidas, manteve eleições diretas para governadores e ampliou o mandato presidencial. Mas peraí, ampliou como? O mandato presidencial para 6 anos. Então, o presidente deveria ficar não só 4, 5 anos, mas agora 6 anos, né, governando. E determinou que parte dos senadores fosse escolhido diretamente pelo presidente. Então, quem escolhia os senadores era o Geisel, o presidente militar que entrasse no lugar dele. Isso aqui foi o pacote de abril. Então, esse conjunto de leis, ele foi outorgado em 77, né? Aí aqui eu coloquei, mas ainda estamos em 78, só que as leis começam a ser elaboradas um pouco antes, né? E aí, dentre outras medidas, ele fechou temporariamente o Congresso Nacional, as alterações na Constituição foram feitas pelo que se denominou a Constituinte do Alvorada, e esse pacote constituía de uma emenda constitucional e de 6 decretos-leis, que uma vez outorgados alteravam as futuras eleições. Então, o Brasil estava longe de votar para presidente. Então, o governo Geisel ele vai ser muito polêmico por isso. E aí, né, o que vai acontecer? Em 1979, o militar João Batista Figueiredo assume o governo e deu continuidade ao processo de abertura política. Então, sai o Geisel e sai esse camarada daqui e entra esse aqui, o último presidente militar do Brasil, né, João Batista Figueiredo. E aí ele sai, né, o Geisel sai, João Batista Figueiredo assume o governo e vai dar continuidade ao processo de abertura política. E aí uma das principais ações desse governo foi a aprovação da lei da anistia, de caráter bastante polêmico. Por quê? Porque essa lei, ela anulou parte dos crimes políticos dos opositores da ditadura. Então, quem perseguiu a ditadura, quem estava exilado, né? Então, essa galera ia ser perdoada, ia receber o perdão, né, dos militares. E aí, anulou esses crimes políticos, entretanto, deixou milhares impunes em relação aos crimes de morte e tortura. Então, essa lei da anistia, ela beneficiou militares que torturaram, né? O governo militar, quando eu falo militares, é o governo militar, que torturou, perseguiu, oprimiu e reprimiu os civis que eram oposição, e também perdoou os crimes de muitos desses opositores, porque quando a gente fala oposição, não é só uma galera que vai para a rua para poder protestar, não, como a gente vê aqui, né, ó. A oposição não é uma galera que ia para a rua fazer seus protestos e tal. Não, era uma galera, né? Tinha um grupo que chamava-se Resistência Armada. Eles pegavam em armas, eles lutavam contra a ditadura de forma violenta. Então, eles usavam da violência também, né? Existem casos e casos da oposição. E aí o governo do João Batista Figueiredo, general Figueiredo, este aqui, vai ter, né, essa questão aí com a lei da anistia. E aí vai também ser polêmica, como eu falei, essa lei. E anulava parte dos crimes políticos, né, dos opositores. E aí o governo João Batista Figueiredo, com a sua abertura política,
vai mostrar isso aqui para gente. Uma anistia geral concedida em 1979 aos condenados por crime político, exceto para envolvidos com luta armada e atos terroristas. Retorno de exilados políticos, então vão voltar para o Brasil Brizola, Mestrinho, Prestes, Miguel Arraes, são nomes que, se vocês forem pesquisar, né, a história política do Brasil, vocês vão ver que essas pessoas eram bem populares, eles estavam fora do Brasil, eles foram convidados a se retirar do Brasil, né? Então, com essa lei, muitos brasileiros que estavam exilados do país tiveram permissão para regressar. Artistas e estudiosos como Geraldo Vandré, Paulo Freire e Milton Santos puderam retornar ao Brasil, fortalecendo os movimentos de redemocratização. E aí o Figueiredo, né, vou botar na fotinha dele para vocês gravarem bem o nome dele, né? O Figueiredo, o que ele vai fazer? Né, vamos observar com calma quais são as primeiras medidas dele. Então, observando com calma, o Figueiredo ele vai promover uma reforma partidária, anulando o bipartidarismo. O que é bipartidarismo? Apenas 2 partidos eram permitidos no regime militar, né? Então, ele vai legalizar, né? Vai permitir a legalização e a criação de outros partidos, como vocês estão vendo aí na imagem. Com isso, novas lideranças em defesa do fim da ditadura começaram a ganhar espaço no cenário político nacional. Aí nós temos aqui extinção do bipartidarismo, retorno do pluripartidarismo. Pluri no plural, são mais de um partido, mas, né, passou de 2, temos mais de um aí. Então, vamos ver lá. PT, PDS, que é a antiga Arena, PMDB, PTB e o PDT. Restabelecimento das eleições diretas para governadores dos estados em 1980. Como assim? Vamos retornar aqui lá no Geisel, né? Esse negócio de eleições diretas. O que o Geisel estava falando, né, no seu finalzinho do seu governo? Ele não permitia eleições diretas para governadores, eram eleições, não existiam eleições, ele iria nomear os senadores, né, ele queria escolher e assim por diante, até porque ele tinha fechado temporariamente o Congresso Nacional. Então, quem escolhia era o Geisel, ou quem entrasse no lugar dele. Só que o Figueiredo entra e as pressões populares estavam cada vez maiores. Então, quando o Figueiredo entra, ele não vai tentar manter a política do Geisel, mas vai tentar abrir mais para uma possível democracia que ainda estava um pouco longe. Aí nós vimos aqui a questão da lei da anistia, né? O pluripartidarismo, novos partidos, novos candidatos, pessoas com novas ideias, e aí nós vamos ter aqui, né, essas eleições diretas para governadores dos estados no ano de 1980. Pra vocês terem uma ideia, eu não era nem nascida ainda nesse ano, né? Isso tudo já estava acontecendo no Brasil. E aqui nós temos o seguinte fato: se já tem eleições diretas para governador dos estados, né? Então quer dizer que a abertura política estava um pouco maior, estava começando. Em 1982, eleições diretas para governador, vitória de candidatos oposicionistas em 10 estados, ou seja, a oposição que vinha lutando há anos, né, contra os militares, conseguiram vencer, em grande maioria, então, os governadores em 10 estados do Brasil, incluindo São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, votaram em candidatos que não tinham vínculo com os militares. Só que, como nem tudo são flores, houve, né, o chamado terrorismo de direita, porque terrorismo e terrorista, no período do regime militar, eles davam esse nome a pessoas que perseguiram
o regime, né, os militares, que eram contra os militares, que eram oposição. Então, esses, né, grupos conservadores que não aceitavam as medidas, né, de uma volta à democracia através do Figueiredo, nós vamos ter aqui o atentado do Rio Centro, onde 2 bombas explodem durante um show do Dia do Trabalho. Né? O local onde estavam cerca de 20 mil pessoas que assistiam a um show musical comemorativo ao dia 1º de maio de 1981. Sargento Guilherme Pereira e Capitão Machado. Vamos falar sobre essas 2 figuras aqui mais para frente, tá bom? E aí nós temos aqui, né, no governo Figueiredo, o chamado terrorismo de direita. Portanto, isso não vai durar muito, porque o Brasil ele já não estava mais suportando, né, um governo militar. As pressões para que os militares saíssem do poder eram muitas, e isso vai ter a ver também, gente, com o que está acontecendo fora do Brasil nesse período, tá? Então, nós vamos estudar isso também. Vou encerrar esse vídeo agora e depois nós vamos ter um outro vídeo dando prosseguimento, né, a outros fatos históricos que aconteceram aí no fim do regime militar até que ele foi extinto de vez. Então não percam foco, prestem atenção e vamos que vamos.